Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a 10ª e antepenúltima rodada do Paulistão, hein? O Paulistão que já tem uma quarta de final definida. São Paulo e Novo Horizontino e muito provavelmente no Morumbi. Foi o ano passado assim, lembra? São Paulo empatou com o Novo Horizontino nos pênaltis eliminou São Paulo. Foi assim o ano passado. Neste ano, o São Paulo se classificou com um empate 0-0. Que jogo horroroso. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Hein? Que jogo horroroso. Mas para o São Paulo continua, né? Sua batalha aí pelo título. Claro, já se classificou antecipadamente. O Palmeiras segue em terceiro. Faltando 2 rodadas em terceiro do seu grupo. Aliás, olha que curiosidade. São Paulo pega a Ponte Preta, que está na frente do Palmeiras agora quarta-feira. E na última rodada, São Paulo pega o São Bernardo, que está na frente do Palmeiras. Ou São Paulo ajuda ou São Paulo atrapalha o Palmeiras. O Novo Horizontino jogou ontem, o único jogo ontem, ganhou de virada do Mirassol. Quem vencesse se classificava antecipadamente. Né? O Mirassol chegou a fazer 1-0, o Novo Horizontino no segundo tempo virou para 2-1 e se classificou. Então o Novo Horizontino tem 15 pontos, o São Paulo tem 16. Só que o Novo Horizontino tem um jogo a menos, ou um jogo a mais. Porque nessa rodada de quarta-feira ele não vai jogar, foi aquela que ele perdeu do Corinthians, para os reservas do Corinthians por 1-0. Se o São Paulo ganhar da Ponte no Morumbi, ele está classificado em primeiro e confirme a primeira colocação. De qualquer maneira, o São Paulo tem quarta-feira agora, esse meio de semana, e o final de semana para se classificar em primeiro e jogar partida única no Morumbi, certo? Definido. O Corinthians já estava classificado, empatou com os reservas com a Portuguesa por 2-2. Resultado que colocou a Portuguesa da zona de classificação para a última colocação. Mas olha como que está o grupo. Que tem o Santos, que voltou a vencer, que o Neymar fez o primeiro gol. O Santos pegou o Água Santa, vamos falar a verdade, né? Pegou molezinha, meteu 3-1 no Água Santa, com um gol do Neymar cobrando o pênalti. Santos foi para 12, o Guarani tem 11, o Red Bull Bragantino, que venceu, tem 11, e a Portuguesa, que empatou, tem 11. Olha que coisa. Você vai até a última rodada sem saber quais são os dois times classificados. Muito provavelmente. Nesta quarta-feira, pode ser que de repente o Santos vença, outros não vençam e tal, e alguém se classifique. Acho pouco provável, pouco provável. Mas olha que definição legal na última rodada. A mesma coisa no do Palmeiras. Eu até acho que o Palmeiras vai se classificar. Mas São Bernardo tem 22, Ponte tem 19 e Palmeiras tem 17. Se o São Bernardo vencer agora no meio de semana, ele matematicamente se classifica. A Ponte também se classifica se o Palmeiras perder. Né? Então, vamos aguardar. Enfim, na briga pela artilharia, o Guilherme fez mais um. O Guilherme está disparado em 9 gols. Daniel Amorim, do Velo, fez mais um, tem 6, mas saiu machucado. E o Velo não vai para a próxima fase, ele vai parar. Carlão fez mais um, tem 5. Também não vai, no Noroeste não vai prosseguir. O Maurício machucou do Palmeiras, acho que não joga mais no campeonato. Vai operar o ombro. Tá fora, tem 5. E o Thales Magno do Corinthians fez mais um, tem 5. Esse vai estar na competição, já está classificado, né? Pois bem, vamos falar tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? Já gravei Série A4, Série A3, Série A2. Estou gravando a Série A1 e meio de semana tem todas essas competições novamente. Reta final já, hein? Reta final. Paulistão acabando. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Vamos começar então com os dois times classificados. O São Paulo classificou no domingo, 37.985 pagantes no Allianz Parque. O técnico de São Paulo falou que tanto o Oscar quanto o Lucas não gostariam de jogar no piso sintético. São Paulo já teve uns 4, 5 jogadores que se machucaram lá. Então ele fez 3 zagueiros, fez um time mais defensivo. Oscar e Lucas ficaram no banco e entraram no segundo tempo. O Oscar entrou faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo e não pegou na bola. Não pegou na bola. Que coisa. Mas enfim, o jogo foi muito ruim, tá, gente? O jogo foi muito ruim mesmo. Assim, abaixo da média. Acho que era importante para o Palmeiras, mas o Palmeiras exigiu do Rafael uma grande defesa e o Lucas exigiu do Everton uma grande defesa. Mas no mais, foi um jogo ruim. Ruim para o Palmeiras, que segue em terceiro com 17 pontos, 2 atrás da Ponte e 5 atrás do São Bernardo. Faltam 2 rodadas, hein? E se o Palmeiras classificar, eu ouso dizer que ele vai jogar com o São Bernardo fora de casa. Jogo único. Também não tem problema, só vai ter torcedor do Palmeiras. Também não tem problema isso, né? E para o São Paulo, o líder do grupo C se classificou antecipadamente, está nas quartas de final mais uma vez. É isso.
E aí, para falar do outro time classificado também, então vamos para o Novo Horizontino, que foi ontem. Novo Horizontino, um belo jogo, hein, cara? Dois grandes times, não é à toa que os dois brigaram para subir o ano passado e o ano retrasado na Série B. O ano passado o Mirassol subiu e olha, o Novo Horizontino, que era mais fácil de subir, não subiu. Mas dois times bem administrados, competentes, bem organizados, com grandes elencos. Enfim, primeiro tempo, apesar do Novo Horizontino começar em cima, quem fez 1-0 foi o Yuri Castilho. Né? O Danielzinho cruzou, ele meteu a cabeça e fez 1-0 aos 22. E apesar de eu achar que o Novo Horizontino foi um pouco melhor, o Mirassol venceu o parcial. Segundo tempo, o Eduardo Batista mexeu bem no time, segurou o time do Barroca, colocou o Novo Horizontino para cima, foi batendo, até numa cobrança de falta do Friso, o Wagninho empatou aos 27 do segundo tempo. Pouco tempo depois, aos 34, num chute de longe, um golaço, Pablo Diego, que vem jogando muita bola, fez um golaço e decretou a virada do Novo Horizontino. 2.316 pagantes lá na cidade de Novo Horizonte, né, Luiz Jorge Ismael de Biasi, e uma vitória que classificou o Novo Horizontino. Tem 15 pontos, o Noroeste que tem 7, não chega mais. Então São Paulo e Novo Horizontino são nas quartas de finais, certeza. O Corinthians muito provavelmente vai pegar o Mirassol também, mas o Mirassol não se classificou porque ele tem 16 e o Botafogo de Ribeirão Preto tem 11. Faltam 6 pontos, então matematicamente a gente sabe que ainda dá. Claro, eu acho que vai ser Corinthians e Mirassol. O Mirassol está muito bem encaminhado, o Botafogo não consegue embalar, enfim. Próximo jogo do Botafogo é o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras não pode nem empatar, enfim. Por isso que eu acho que o Mirassol não está classificado, certo? E aí vamos falar então em relação aos jogos de sábado. Ponte Preta e Botafogo. Outro jogo ruim, a Ponte, apesar de criar um pouquinho mais e tal, muito calor, 5.165 pagantes lá no Moisés Lucarelli, mas mesmo assim bateu a Ponte, bateu o Botafogo e tal, e um jogo mais ou menos ficou no 0-0. A Ponte, com 19 pontos, segue na segunda colocação, dependendo só dela, mas poderia ter aberto aí, né? Poderia ter ficado quase classificada. E o Botafogo com 11, também está escapando da zona do rebaixamento. É o seu sonho escapar da zona do rebaixamento. Aí ainda no sábado, eu trabalhei nesse jogo na Rádio Capital, 17.087 pessoas lá no Pacaembu. A Portuguesa empatou com os reservas do Corinthians 2-2. Resultado ruim para a Portuguesa. Perdeu a oportunidade de dar uma disparada, de ficar numa situação mais tranquila, embora esteja brigando pela classificação. Bom, o Jajá fez 1-0 aos 38 do primeiro tempo, a Portuguesa mandou no primeiro tempo, teve a oportunidade até de fazer mais, ficou no 1-0. Veio o segundo tempo, o Corinthians virou. Bidu, aos 7 minutos, virou numa jogada do Thales Magno, e depois o Thales Magno sofreu o pênalti, cobrou, fez 2-1 aos 19. O Maceió, bom jogador da base, chegou a empatar para a Lusa aos 28, o Portuguesa ainda teve uma bola na trave, mais 2-2, Corinthians classificado e com time reserva, tá pouco preservando, porque quarta-feira agora joga na Venezuela pela Libertadores, né? 26 pontos, classificado, tranquilo, vai terminar na primeira colocação geral. Se for na final, vai fazer a última jogo em casa, então tá bem tranquilo. E a Portuguesa caiu para a última colocação do grupo B. É verdade que ela tem 11, o Red Bull Bragantino tem 11, o Guarani tem 11 e o Santos tem 12. Mas perdeu oportunidade com os reservas do São Paulo, perdeu o jogo, perdeu a oportunidade com os reservas do Corinthians, empatou o jogo. Muito provavelmente, eu acredito que não vai se classificar, mas tá na briga, né? Ainda no sábado, aí o Red Bull Bragantino à noite, acabou vencendo o Noroeste, que ainda está correndo risco de rebaixamento, hein? O Noroeste mandou embora o Paulo Comelli, chegou o Alan Al. O Alan Al é muito bom treinador, mas não ganhou nenhuma ainda, né? 2.272 pessoas só em Bragança Paulista, o torcedor está meio abandonando o Bragantino também. O Juninho Capixaba, num cruzamento do John, que foi para mim o melhor cara em campo, fez 1-0 aos 29 minutos, né? Depois, no comecinho do segundo tempo, o Carlão ganhou na velocidade da zaga e fez 1-1. Carlão marcou o seu 5º gol na competição. Olho nele, hein, gente? O Noroeste não disputa nada no segundo semestre. Carlão, ano passado, saiu do Noroeste, que subiu para 2, e foi para a Ferroviária, foi artilheiro da Ferroviária e subiu com a Ferroviária para a Série B do Brasileiro. Olho no Carlão, hein? Muito bom jogador. Nele e no Daniel Amorim, que era do Londrina na Série C ano passado, veio para o Velo, tá bem, e também o Velo não tem calendário depois do Paulistão. Hein? Olho nesses dois artilheiros. Pois bem, o Carlão empatou, mas aí o Red Bull Bragantino, em mais uma jogada bonita do John,
né? Meteu a bola, cruzou e o Vinicinho, que é bom jogador esse moleque, hein? Fez 2-1 e o Bragantino conseguiu uma vitória importante, se afastou definitivamente daquela situação de zona de rebaixamento, já não existe mais problema nenhum. Tem 11 com a Portuguesa, mas ele é terceiro e a Portuguesa é quarto nos critérios, o Bragantino está na frente da Portuguesa. Então essa é a situação. Bom, aí a gente teve os jogos do domingo. No domingo, no jogo do desespero, dois times estavam na zona do rebaixamento. O Velo ganhou da Inter de Limeira e praticamente, para mim, matematicamente não, mas praticamente rebaixou a Inter, né? A Inter empata com o São Paulo, com o time titular, manda o técnico embora contra o São Paulo. Claro. Aí veio o novo treinador, Márcio Fernandes, 2 jogos, 2 derrotas. Daniel Amorim, 45 segundos de jogo, fez 1-0 e saiu machucado. Ele é o vice-artilheiro da competição, com 6 gols, né? Com 6 gols, isolado, 3 a menos que o Guilherme. E olha que joga no Velo, hein? Aí depois, o Silas, ainda no primeiro tempo, fez 2-0. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Carrilho fez 2-1 para a Inter. Segundo tempo, acompanhei esse jogo inteirinho pela internet e na Zapin Sport. E o Velo foi melhor, a Inter pouco tempo de reação e tal, e o Velo conseguiu uma vitória fantástica. Fantástica porque ele vai a 9 pontos e deixou a Inter com 6 e o Água Santa com 6, sai da zona do rebaixamento e dá uma respirada, né? É isso que é importante, dar uma respirada. E aí, a Inter ficou em situação delicadíssima, última colocada do grupo do Corinthians, e zona de rebaixamento não sai de lá. Falei do clássico Palmeiras e São Paulo, agora falar do Santos. Santos na Vila pegou o Água Santa, coitadinho do Água Santa, né? 13.795 pessoas, a Vila ali com o Neymar agora tá animado. Logo com 13 minutos de jogo, o Neymar, jogada individual, sofreu o pênalti que ele mesmo cobrou com categoria e fez 1-0. O seu gol no retorno, né? No retorno e nas tabelinhas com o Soteldo muito bem, como foi no lance do pênalti, daí ele cobrou. Depois, aos 24 minutos, o Tassiano fez seu primeiro gol, ex-Bahia, fez seu primeiro gol com a camisa do Santos. Guilherme cruzou e ele só completou. Aí o Netinho, esse Netinho é bom jogador também do Água Santa, hein, cara? Fez mais um golaço, um chutaço de fora da área, lá na gaveta, 2-1. Mas no segundo tempo, o terceiro do Santos pressionando. O Neymar caído deu um passe, o Guilherme foi lá e marcou mais um gol, marcou o seu 9º gol, o Santos fez 3-1. E olha que coisa, assumiu a liderança do grupo, né? Agora ele tem 12, Guarani, Red Bull, Bragantino e Portuguesa tem 11, só depende dele. Para mim, caminha tranquilamente por uma classificação, o que é mais importante de tudo, né? O que é mais importante de tudo. E eu falei já da finalização da rodada, que foi ontem, Novo Horizontino 2, Mirassol. Então, grupo A, Corinthians 26, Mirassol 16. Provavelmente vai ser essa, o Corinthians já está classificado. Botafogo ainda tem chance com 11 e a Inter, zona de rebaixamento, muito perto do rebaixamento. Grupo B indefinido, Santos 12, Guarani 11, Red Bull Bragantino 11 e Portuguesa 11. Né? Esqueci de falar do jogo de domingo, São Bernardo e Guarani. O jogo de domingo, né? O Guilherme Queiroz fez o único gol da partida, aos 3 do segundo tempo, um jogo muito equilibrado, mas o São Bernardo melhor, teve até um gol anulado corretamente pelo VAR e tal. O São Bernardo fez 1-0 no Guarani. Então o Guarani, São Bernardo ficou liderando o grupo do Palmeiras com 22 e o Guarani caiu da liderança para a segunda colocação. Então no grupo B, Santos 12, Guarani 11, Red Bull Bragantino 11, Portuguesa 11, indefinido, vai até a última rodada muito provavelmente. No grupo C, São Paulo classificado 16, Novo Horizontino classificado 15, São Paulo tem um jogo a menos nessa rodada na quarta-feira. O Novo Horizontino não vai enfrentar, não vai jogar, porque ele já tinha perdido para o Corinthians em jogo antecipado, que o Corinthians joga quarta-feira na Libertadores. Noroeste 7, lutando contra o rebaixamento, Água Santa 6 na zona do rebaixamento. No grupo D, São Bernardo 22, Ponte Preta 19, por enquanto seria um jogo único em São Bernardo do Campo, Palmeiras seria eliminado, mas tem 17 e o Velo 9. Então, você tem que aguardar um pouco mais, vamos ver nesse meio de semana. Enfim, vamos falar já do meio de semana, porque a rodada é quarta e quinta-feira. Lembrando que Novo Horizontino 0, Corinthians 1 foi pela essa 11ª rodada, não acontecerá, né? Porque já aconteceu antecipadamente, então esse jogo já foi. Então, quarta-feira, 18h30, Água Santa e Inter. Quem perder está rebaixado. Quem perder aí, a não ser que alguns resultados ajudem, mas é uma tendência que quem perder está rebaixado. 19 horas, Guarani e Velo.
19h15, Santos e Noroeste. O São Paulo era 21h35, mas está anunciando na internet que veio para 19h30. Veio para 19h30. Enfim, veremos como que vai ser essa situação. Quinta-feira, 18h30, Red Bull Bragantino e Mirassol. Decisivo para os dois, hein? Decisivo para os dois. 19h30, Palmeiras e Botafogo. Decisivo para os dois, hein? Se o Mirassol perde para o Bragantino e o Botafogo ganha do Palmeiras, ele vai para a última rodada com chance. Mas o Palmeiras tem que vencer ou para entrar torcendo para a Ponte Preta ter tropeçado, né? Contra o São Paulo no Morumbi um dia antes, ou enfim, é o jogo da vida do Palmeiras. E Portuguesa e São Bernardo, a Portuguesa para lutar pela classificação, o São Bernardo também. Se São Bernardo vencer a Portuguesa, matematicamente está classificado. Vamos acompanhar tudo isso e, claro, prometo que sexta-feira eu já venho com a penúltima rodada, muito provavelmente com muitas definições, certo? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!